Então, 7h47. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é 24 de fevereiro de 2026. Terça-feira chuvosa. Chuvoso não, tá chovendo. Chuvoso para falar, não, que é mentira. Tá chovendo. Mas graças a Deus a chuvinha tá aí. Tá eu e a Branquinha aqui. Graças a Deus, a minha gatinha fiel companheira. Então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Terça-feira, 7h48 agora da manhã. Vamos trazer a mensagem O Sobrenatural, parte 3. Esperar as pessoas chegar. Fátima Silva, bom dia. Diaconisa Renê Carvalho, bom dia também. Vocês querem ver minha branquinha? Vou mostrar para vocês a minha branquinha. Minha branquinha hoje está com frio, tá? Nossa, ela tá em coelhinho aqui comigo, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar essa câmera aqui. Virou? Deixa eu ver se virou. Vira a câmera. Vamos virar a câmera? Vira aí, câmera. Deixa eu ver se a câmera vira. Aí, ó. A branquinha aqui, ó. A branquinha hoje tá com frio, ó. Coelhinho aqui, ó. Todo dia a Branca participa, né, Branca? Para com isso, que você gosta de escutar a palavra de Deus também. Para com isso, Branquinha. A Branquinha participa da minha live. Um bom dia pro pessoal aí do Instagram. Daqui a pouco eu vou mostrar no Instagram também, aqui, ó. Quando tá chuvoso, é capaz de ficar comigo aqui, mas tem hora que a casca fora, tá? A casca fora e pula pra lá. Então, tem que mostrar sempre de manhã pra vocês na hora que começa. Senão vocês não conseguem ver, não. Então, deixa eu voltar pra mim aqui. Volta pra mim. João Vitor. Francisca. Um bom dia pra vocês aí também. Então, deixa eu ver se eu mostro aqui no Instagram também. Senão eles vão ficar com ciúme. E porque essa branca, ela tem hora que a casca é fora também, viu? Deixa eu ver. O Instagram tem hora que não dá pra mostrar direito. Porque ele fica sempre na tomada. É a branca aí, gente, ó. Então, quando tá um pouquinho mais frio, ela gosta. Ainoa Almeida, bom dia também, Ainoa. É a branquinha aí, ó. Então, deixa eu voltar pra mim. Voltou pra mim aqui agora. Hoje tá chovendo um pouquinho aqui, tá, gente? Adenilton, David, Benjamin, 30D, Josi, Morena, Mari, Bruno. Um bom dia pra vocês aí. Louco da Twitch. Louco. Maria do Amparo. Então, um bom dia para vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então, eu já posso iniciar a live, né? Deixa eu ver aqui. Sempre tem que estar olhando aqui se a câmera tá limpinha, para não ficar com a imagem muito embaçada. Então, eu começo cantando somente crer, tudo é possível, né? E depois nós vamos trazer a leitura da palavra com a mensagem O Sobrenatural, parte 3. Então vamos lá, então. Deixa eu virar aqui. É isso mesmo. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Tudo é possível para Deus, somente crer. Você tem que crer nas coisas de Deus
As coisas de Deus muitas vezes não são visíveis para a gente. E a pessoa que tem fé, muitas vezes, ela não vai ver. Mas dentro dela tem uma fé sobrenatural, que ela crê nas coisas de Deus. Precisamos crer tudo que Deus predestinou para nós aqui na terra, para que nós possamos passar por coisas que a gente não sabe, mas Deus sabe o nosso caminho. Deus nos viu antes de nós virmos aqui na terra, antes da fundação do mundo. Nós estávamos predestinados para estar aqui nesse momento. E nesse momento agora, Deus também está vendo cada um de nós aqui, nessa live, nesse momento, que o Senhor Deus possa vir nos ajudar. Eu vou ler o sobrenatural, que o Senhor possa trazer a Tua palavra, que possa ir aos corações, levar entendimento da Tua palavra essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, novamente, Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar início de novo à leitura, da mensagem. Nós estamos falando do nosso profeta dessa era. Deus enviou um profeta para essa era, para revelar os segredos de Deus para nós. Deixa eu ver agora se eu estou aqui ou lá, e eu dobrei lá, bicho. Mas já não, eu estou lá, ó, eu não estou aqui não. Eu já passei disso aqui, ó. Perdão. Então deixa eu até desamassar aqui, que isso me confunde. Eu estou aqui, ó. Eu vou até desamassar de novo, 32. Eu estou na página 32, o sobrenatural. Então vamos dar continuidade, Você pode ir pescar amanhã? Estou ajeitando as coisas, as escondidas, para fazer uma grande quantidade de uísque. Esta noite tenho que conseguir água suficiente no barracão para manter aquelas serpentinas refrigeradas. Você tem idade suficiente para trabalhar e necessito de tua ajuda. Os baldes estão lá embaixo, no celeiro, guardados perto da bomba. Agora vá e troque sua roupa. Estarei lá atrás, no barracão, ajeitando o destilador. Então o pai do profeta, ele já era novinho, não sei se ele estava já com 7 anos de idade, e o pai dele fazia, eu acho que era uísque, e o pai dele queria a ajuda dele. Eles ganhavam muito pouco, e ele era o mais velho da casa dele, e o pai dele falou que ele já estava grandinho para ajudar ele, e ele queria sair com os amiguinhos dele para ir para pescar. Vagarosamente, Billy começou a subir a escada, virando a cabeça para que seu pai não visse suas lágrimas, porque ele conseguiu arrumar os amiguinhos para ir para pescar, e era difícil acontecer isso. E lembre-se, Charles acrescentou: fique calado, não diga nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Sim, papai. Embora a proibição nacional não havia sido voltada até que então ocorreu em 1919. Certos estados tinham adotado leis anti-bebidas alcoólicas já no início de 1906. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Em 1916, Indiana já era um estado em que vigorava a lei seca. Charles não podia passar sem o seu uísque, já que ele não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo no mercado negro. Ele e seu vizinho, o senhor Doubuste, fabricavam bebidas alcoólicas destiladas no barracão atrás da casa. Então quero que vocês saibam que Deus nunca olhou essas coisas. Se você tem um parente que não crê nas coisas de Deus, que não é de Deus, não tem problema.
Deus tirou o profeta de uns pais iletrados. O pai dele era fabricante de uísque. E o profeta saiu dessa família, onde a bebida feita em casa era fervida e fermentada. Após venderem a restante para vizinhos sedentos, embolsaram pequenas quantidades extras de dinheiro. Eles haviam dedicado a construir um segundo alambique. Esta noite eles iam acender as duas candeiras, e tudo tinha que estar preparado. Billy sentou-se em seu colchão de palha para um longo tempo, sentindo o calor do pé latejar com cada batida do coração. Por fim adquiriu força para trocar de roupa. Com grande alívio, ele arrancou seu tênis, tirou a calça que usava para ir à escola, colocou seu velho macacão. O macacão já não tinha calças e agora estava seguro, barbatanas com alfinetes amarrados nas pontas para serem usados no lugar dos bolsos. Os alfinetes escaparam facilmente através das casas dos botões, e quando caíram dos lados se tornaram muito incômodos. Em seguida ele colocou um atalho no dedo. Quer dizer que ele tomou um sabuco de milho e amarrou-o sob o dedo, dolorido para mantê-lo livre do sono. Vocês estão vendo como que a vida desse nosso profeta era difícil? Ele não tinha roupa nem para vestir, gente. Ele vestiu o macacão do seu pai. Vagarosamente ele desceu a escada e com muito custo caminhou descendo a colina em direção ao poço, perto do celeiro. Dois baldes que eram usados para mantê-los estavam perto da bomba d'água. Billy bombeou até enchê-lo cada balde. Continuou meio galão de água, e isso era tudo que seus músculos de 7 anos podiam fazer para levantá-los pelas calças improvisadas. Então ele já tinha 7 anos e já trabalhava ajudando o pai dele. Ele era muito pobre. Hoje as crianças não podem trabalhar. A tarde estava amena e perfeitamente calma. Nenhum sopro de ar agitava o seco e amarelado capim. Enquanto Billy subia pela trilha, ele ouviu risos vindo do lado do gelo. Não muito distante, seus colegas já estavam lá, pescando e brincando, tendo um bom tempo. A decepção de Billy o fez irromper em lágrimas. Na medida do caminho, colina acima, perto do jardim, Billy sentou-se para descansar à sombra de uma grande e prateada árvore de álamo. Marcas de lágrimas escorriam, misturadas com poeira, e estavam estampadas em seu rosto. Então ele estava chorando, triste, porque ele era muito pobre, não tinha roupa para vestir, e ainda ele era rejeitado pelos seus coleguinhas para brincar. E quando ele conseguiu arrumar os coleguinhas para ir para pescar, o seu pai colocou ele para ir lá buscar água para mexer com o alambique. Então ele não teve opção e não conseguiu brincar com seus coleguinhas. Ele lamentou-se, não é horrível? Todos esses garotos pescando e eu tendo que ficar em casa e carregar água. Ele ouviu um som, como que de folhas fazendo ruído ao vento.
Porém, Billy não podia sentir a brisa. Ele pensou: o que é isso? Ele olhou ao redor e as folhas, as quais estavam recém começando a se tomarem marrom, permaneciam perfeitamente imóveis. Em algum lugar, ele podia sentir sequer um sinal de vento. Ele continuou com seus mau humor. Meus pais não poderiam fazer isso, porque eu teria que carregar água para essas caldeiras de destilárias. Ele pode ouvir as folhas fazendo ruído. Novamente, levantou-se, olhou para os galhos acima dele, mas não podia ver coisa alguma se movendo. Ele ainda chorando e reclamando, pegou os baldes e começou a subir a trilha. Seu dedo com talha deixava atrás dele um rastro peculiar pelo caminho. Ele tinha caminhado uma pequena distância quando ouviu aquele ruído novamente. Mais alto que antes. Billy virou-se e dessa vez ele viu um redemoinho. Agitava os galhos bem ao meio. No alto da árvore, aquilo por si mesmo não era peculiar. Redemoinhos eram comuns na estação do outono. Frequentemente ele tinha visto muitos girando através dos campos, levantando folhas secas e carregando-as para todos os lados. Porém, aquele torvelinho estava sempre viajando por alguns lugares, sempre se movendo sobre a terra. Quero que vocês captem a história do nosso profeta, para vocês entenderem que Deus escolhe a pessoa para ele trabalhar com ela aqui na terra. Não é nós que fala, eu vou fazer. Não, Deus escolheu ele, gente. Acabou. É Deus que escolheu. Quero que vocês entendam isso aí. Redemoinho parecia estar preso em algum lugar. Fascinando, Billy observou as folhas verdes, marrons e amareladas fazendo ruído e girando. De repente, uma voz estrondou da árvore, uma profunda e ressonante voz, dizendo: nunca beba, nem fume, nem corrompa seu corpo, de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando for mais velho. Eu quero que vocês captem essa parte aqui, só para vocês entenderem as coisas de Deus. Então nós estamos falando do nosso profeta dessa era, o homem que vai restaurar a mensagem de Deus e trazer para nós, no final dessa era, que é o anjo do Senhor. Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. E ele, um menino muito pobre, estava ainda perturbado porque seus coleguinhas podiam brincar, ele era muito pobre, não tinha roupa para vestir, o sapato machucando seu pé, e ele nem sabia o que ia acontecer da vida dele. Mas aos 7 anos, fazendo o trabalho que ele não queria fazer para o seu pai era fazedor de uísque, Deus predestinou para ele uma tarefa. Deus deu ele um ministério de profeta para trazer a palavra de Deus para nós nessa era aqui. Então Deus requeriu dele e alertou ele no redemoinho. Falou com ele. Uma voz: nunca beba, nem fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você quando for mais velho. Ele tinha 7 anos de idade, gente. Uma criança. Deus escolheu ele e ele não fez força nenhuma. Quando ele nasceu, teve uma coluna de fogo lá.
Billy ouviu as palavras tão claramente como se fosse seu pai falando, mas não era a voz de seu pai. Ele nunca tinha ouvido tal terrível voz antes. Largando os baldes, ele correu para a cabana, gritando com toda a força de seus pulmões. Elon, que é a mãe dele chama Elobrana. Elon o acolheu em seus braços. Billy, o que é isso? Uma cobra te picou? Ele pensou que talvez caminhando, ao passar pelo jardim, seus filhos tivessem pisado numa cobra coral, uma cobra venenosa como naquela região. Não, mamãe, ele disse, soluçando e apontando para a colina, em direção ao jardim. Tem um homem naquela árvore ali. Oh, Billy, o que é isso? Você parou de dormir? Dormiu? Não, mamãe, tem um homem naquela árvore. E ele me disse para que não beber nem fumar. Ela riu e disse. Ela abraçou seu filho e beijou sua testa, tentando acalmar seus nervos. Contudo, Billy estava histérico e não conseguia se acalmar. Ela o colocou na cama, então foi apressadamente ao vizinho mais próximo que tinha telefone e chamou o seu médico. Após ouvir a história, esse médico disse: o menino simplesmente está nervoso. Ele ficará bem. Aquela noite, no jantar, Billy repetiu a história. Tem um homem naquela árvore. E eu ouvi o que ele me disse. Nunca mais vou passar por lá novamente. Ele ficou assustado, gente. Tem hora que Deus quer que a gente faça um trabalho para a gente nem sabe. Deus predestinou ele para fazer aquele trabalho. Mas aquele homem falando com ele era uma criança, ele assustou. Ele nunca viu um negócio desse. Isso é um sobrenatural. E ele nunca mais passou daquele dia em diante. Sempre que ele ia ao celeiro, ele se desviava da árvore de Alamo, dando volta pelo lado mais distante do jardim. 2 semanas mais tarde, Billy e Ed estavam em frente à cabana jogando bolinha de gude debaixo de uma macieira quando, de repente, Billy sentiu algo peculiar vindo sobre ele, uma pressão que fazia com que sua pele formigasse, como se algo tipo de energia não vista estivesse ao redor dele. Ele olhou e, de alguma maneira, o rio parecia estar mais perto do que antes. Quando Billy contemplava o rio em direção a Jeffersonville, o lugar mudou diante de seus olhos. Uma ponte se formava da margem e estendia-se pelo rio, peça por peça, sendo construída em movimento rápido. Isso não era como as baixas e plantas pontes que ele tinha atravessado quando havia se mudado para a Índia. Esta ponte parecia enorme, com uma vasta e elevada estrutura de ferro entrelaçado em forma de arco. Billy nunca tinha visto nada como isso antes. Olhando mais perto, ele notou que havia homens trabalhando no alto da superestrutura. Então ele viu uma parte da ponte romper-se, homens caindo das vigas em câmera lenta. Billy contou-os enquanto caía. Observando, ele viu que os 16 homens caindo
desapareceram nas águas escuras. Deixando cair a bola de bolinhas de gude, Billy entrou em casa correndo, gritando. Incontrolavelmente, Elon, que é a sua mãe, fez o melhor que pôde para acalmá-lo. Quando ele finalmente pôde controlar sua história, ela disse: Billy, você apenas sonhou com isso. Billy insistiu: não, mamãe, eu tive um sentimento estranho. Eu não olhei para o rio e realmente eu vi isso. Eu vi isso, mamãe. Estou assustado. Então eu quero que vocês entendam. O profeta é desse jeito. Ele era uma criança, Deus já deu ele dom de visão, de prever o futuro, de ver coisas que nós, humanos, não conseguem ver. Mas ele consegue ver, porque Deus escolheu ele como profeta dessa era. Então ele já estava vendo as pessoas que iam cair dessa ponte, que seria 16 pessoas. No futuro, essa ponte seria construída e essas pessoas iam cair no rio. Mas ele, como a criança, não sabia de nada. Para ele era uma surpresa e era uma coisa terrível. Mas Deus predestinou ele como profeta dessa era final. Então, vamos entender a história do nosso profeta. Deixando cair a bola de gude, quando ele finalmente pôde contar a história, Charles deu sua opinião. O garoto está apenas nervoso, como o médico disse, mas ela não tinha certeza. Ela se lembrou do dia 4 anos antes, quando Billy tinha falado algo sobre um passarinho, dizendo-lhe que viveria próximo a New Albany. Então, o nosso profeta, que tem o apelido de Billy, ele já tinha falado com ele: mamãe, um passarinho no ar falou comigo que nós vamos morar em New Albany. O pai dele saiu fugitivo, e aí depois, no passar do tempo, eles foram morar em New Albany. Então foi a primeira profecia. Ele, um garotinho de 3 anos de idade, já tinha dado essa profecia, sem saber. E agora, aos 7 anos de idade, ele já estava tendo uma visão de uma ponte que ia cair 16 homens de lá. Uma ponte sobre o rio, 16 homens morrendo. E se algum dia isso acontecer, ela anotou o incidente, pensando, veremos. Tá vendo? Vocês têm que entender que Deus colocou um profeta na terra para nos advertir tudo que vai acontecer aqui. Deus preparou um bebê. Como Jesus veio num bebê, Deus preparou esse menino para trazer a palavra de Deus para nós. Não foi eu, não. Foi Deus que preparou ele, tá? Foi Deus que escolheu ele. Ele é um homem como nós. Você está adorando homem? Não estou adorando homem, não. Mas Deus preparou ele para nós. Se você não crê na mensagem do profeta, fazer o quê? Deus que preparou ele. Não foi eu, não. Capítulo 3. A miséria da pobreza, 1916 a 1917. A escola expandiu a recepção de Billy de várias maneiras. Ele tomou conhecimento de um mundo além das verdes montanhas de Indiana e Kentucky, um mundo em guerra. Ele ficou sabendo de países que ele nem sequer sabia que existia na Alemanha, Áustria, Hungria, e ele soube como esses países tinham formado uma aliança contra a França, Grã-Bretanha e Rússia, embora no outono de 1916 os Estados Unidos da América ainda permanecia neutro. A senhorita Temple
mantinha os seus alunos informados sobre os acontecimentos estrangeiros. Ela frequentemente trazia jornais à escola para ler para as crianças os artigos sobre a guerra. A imagem de Billy agitou-se com o relatório sobre os soldados da infantaria e generais, comandantes, fez batalhas e heróis românticos. Algumas vezes eles estavam metade da hora do recreio observando fotografias de soldados que estavam impressas no jornal. Ocasionalmente ele via soldados no centro da cidade de Jacksonville. Seus uniformes militares limpos incendiavam a imaginação dos 7 anos de idade de Billy, fazendo-o desejar ser um soldado também. Então ele já tinha um desejo de ser soldado. Aos 7 anos ele começou a desejar ser um soldado, mas ele não vai ser soldado. Soldado de Cristo que ele vai ser. Mas soldado mesmo para guerrear ele não vai ser não. Deus tem um projeto para ele. Deus tem um ministério para ele. Ele tinha o desejo de ser um soldado. Mas só que ele ia ser um soldado de Cristo, né? Não ia ser soldado. Lord Forte, um colega de Billy, tinha ganhado um uniforme de escoteiro para vender a revista Pathfinder durante os meses de verão. Frequentemente, Lord usava para ir à escola, o que aumentava a inveja de Billy. Então, Billy tinha uma invejinha dele, uma invejinha boba, né? De querer ter um uniforme. Ele queria ser um soldado, só que ele era muito pobrezinho, ele não tinha condição de ter nenhum uniforme. Mas ele tinha o desejo de ter esse uniforme. O uniforme tinha uma insígnia na parte da frente. Listrada se destacava nas mangas um estilo de chapéu militar e uma lista do lado de cada perna da calça. O uniforme de escoteiro de Lord Forte parecia ser tudo o que Billy gostaria de ter como traje, se alguma vez ele pudesse usar tal uniforme. E ele sabia que se sentiria muito importante. Um dia Billy conseguiu ter coragem suficiente para pedir: Glódio, quando você não usar mais esse uniforme, você o daria para mim? Lord disse: certamente, Billy, eu o darei a você. No final do mês de outubro, o clima começa a esfriar. Os campos ficavam atapeados de geada e cada manhã raramente derretia. Antes das 10 horas, Billy ainda não tinha camisa. Tremendo de frio, ele ia correndo para Utica Peak. Se ele chegasse à escola mais cedo, poderia aquecer-se próximo ao fogo, a lenha, antes que a aula começasse e ele tivesse que tomar o seu lugar designado. Então ele não tinha nenhuma blusa para vestir, gente. Você vê que o nosso profeta era muito pobre. Mas só que você tem que entender uma coisa. Não adianta, você pode ser rico o que for. Mas ele era pobre, mas Deus estava com ele. O mais importante é Deus estar com nós. A senhora Walter, a esposa do patrão de Charles, deve tê-lo avisado correndo para a escola como o peito descoberto, porque um dia ela lhe deu uma casaca usada que tinha um símbolo de uma águia estampada na manga. Amando o conforto de estar aquecido, Billy usava aquela calça em cada minuto, quando trabalhava ou brincava do lado de fora da cabana. Na escola, ele mantinha seu casaco alfinetado até o pescoço para que nenhuma das outras crianças
visse que ele não usava camisa por baixo. Então ele tentava enganar as próprias criancinhas, porque ele achava que ele era tão pobre que não tinha uma camisa para vestir, para ninguém ficar zombando dele. Tá vendo como que é tão triste a gente agora ser muito pobre? Eu já passei por isso, tá, gente? A história dele, ela me lembra a minha história. Eu passava fome na minha vida. Eu não tinha o que comer. Os colegas da minha rua chegavam com pão com manteiga. Eu não sabia nem o que era pão com manteiga. Quando tinha um pão para comer, eu ficava todo alegre. Mas os meus colegas chegavam com pão com manteiga. Eu não sabia o que é isso, não, ué. Então essas histórias, tudo eu lembro da minha infância. Dormindo no soldão, à noite, Billy e seus irmãos mais novos podiam ver estrelas ao expirarem através da madrugada, quando nevava. Elo cobria seus meninos. Elo é a mãe dele. Sempre eu vou falar Elo é a mãe dele, tá, gente? É inglês aqui, mas fala Elo. É o nome da mãe dele. Com um encerrado para mantê-los secos enquanto dormia. Pela manhã, e encerrado estava, salpicando de neve. Elon parava o café da manhã antes que os garotos acordassem. Biscoitos quentes e melaços de sorgo. Em uma manhã, ela foi até a escada que dava para o soltão e chamou Billy. Você e Ed desçam para tomar o café. Billy respondeu: mamãe, não posso enxergar. Tem alguma coisa nos meus olhos. A brisa fria circulando através do soltão durante toda a noite fez com que suas pálpebras ficassem fechadas e grudadas. Então eles eram tão pobres, gente, tão pobres. Eu já morei nos Estados Unidos, se vocês não sabem, tá? Eu já morei nos Estados Unidos. Então tudo que tá... Esse livro aqui, eu me identifico totalmente. Tudo aqui é veríssimo e verdade. Como eu já morei nos Estados Unidos, tudo que fala aqui, não tem como a pessoa constatar. Eu sou uma pessoa simples, mas eu já morei lá. Então, quando lá neva, que é tão frio que é, se bobear, você até morre congelado. Como eles eram muito pobres, a casa deles não deveria ter aquecedor. Toda casa tem que ter um aquecedor, senão você morre de frio. Então, como eles eram muito pobres e muito frios, os olhos deles congelaram as pálpebras. Então, a sua mãe vai ter que fazer uma coisa quente para abrir os olhos dele. Fica um negócio igual conjuntivite. Quem já teve conjuntivite aí? Você acorda com o negócio tudo agarrado assim, ó. Deve ter sido desse jeito, eu estou supondo. Mas lá era frio demais e eles não tinham esse negócio de aquecedor. Ela diz: está com problema nos seus olhos. Espera um minuto. Vou buscar gorduras de guaxinim. Sempre que Charles matava uma guaxinim, ele separava a gordura da carne e ela afritava a gordura em um recipiente. A gordura de guaxinim era para a família e cura para tudo. Ela a dava para seus filhos quando estavam resfriados com terementina e querosene. Eles tomavam isto para dor de garganta. Então, ela amonava a gordura de guaxinim e passava as pálpebras de seus meninos até que eles pudessem abrir seus olhos. Então, ao cuidado da mãe dele daqui, gente, que mãe maravilhosa. Muitas vezes a pessoa fica reclamando que ela é pobre. Vocês estão vendo como que eles eram tão pobres num país rico daquele? O país lá é riquíssimo, mas eles eram muito pobres. Ele não tinha uma roupa para ele vestir. Eles eram pobres demais. E mesmo assim ele tinha uma boa mãe,
que cuidava deles, com a pobreza deles. E hoje em dia as pessoas só saem reclamar das coisas. Tem tudo na casa deles e é uns reclamão. E ela era uma boa mãe. E Billy e Fred iam para a escola na neve, algumas vezes seguindo os rastros da carroça, outros caminhando através dos montes de neve. Eles carregavam na escola, encharcados até os joelhos. Felizmente, os sapatos e as calças deles descavavam até a hora do almoço. Devia ficar molhado, gente. Você imagina você caminhar no meio da neve, aquela aguinha vai, e você tem a sua vida aí do outro lado e fica reclamando dela, que tá ruim. Eles sempre levavam o lanche em um balde de meio galão, que era usado para melado. Dentro do balde, a mãe deles colocava um pequeno jarro com verduras, outro cheio de feijão, 2 pedaços de pão de milho, que restava do café da manhã, e 2 colheres. Billy podia sentir o cheiro do pão assado que outras crianças levaram para o lanche. O cheiro era muito bom. Ele não via que aquelas crianças comiam sanduíches e biscoitos no almoço, e ele tinha vergonha de deixar que os outros vissem seu humilde feijão e pão de milho. Eu também já passei por isso. Eu, quando era criança, eu vou contar para vocês, eu já fui vendedor de jornal. Eu não sei a idade de vocês aí, mas antigamente as pessoas vendiam jornal. Eu vendia jornal no sinal. Eu trabalhava vendendo jornal no quebra-mola, na Via do Mineiro. Quem conhece a Via do Mineiro, no Barreiro de Cima, tinha um quebra-mola ali. Então eu ficava aos domingos sentado no quebra-mola vendendo o jornal Estado de Minas. E dia de semana tinha o Estado de Minas e o Diário da Tarde. Eu não sei quem lembra disso. Então eu vendia isso quando eu tinha meus 10 anos de idade. Eu já vendia jornal. Então, um belo dia, eu estava vendendo o jornal no quebra-mola. Eu não sei se era no sábado ou no domingo. E tinha uma garota que estudava no colégio que eu estudava. Eu estudava na época no Isaura Santo. E eu estudava à tarde e vendia jornal de manhã. E um belo dia eu estava vendendo o jornal, a professora dessa escola parou para comprar o jornal na minha mão. E aí eu vendi o jornal para ela. E aí, na hora que eu fui vender o jornal para ela, tinha uma menina que estudava junto comigo, que era da minha sala, sentada do lado dela. Eu, com muita vergonha, abaixei minha cabeça assim, e fiquei assim, e passei o jornal para ela. E aí a menina da minha sala falou, você não precisa ter vergonha não, você está trabalhando. E eu com vergonha dela saber que eu vendia jornal. É o mesmo caso dele aqui, ó. Ele sabia, ficou com vergonha dos meninos achar a comida dele muito simples. A gente, quando é novo, a gente passa por isso. Então, ele, Ed, caminhava até a beira do rio, sentava-se sobre uma torre e colocava o jarro entre eles, para que pudesse, com privacidade, comer o lanche, para que ninguém visse, né? Primeiramente, Billy pegava uma colherada bem cheia de feijão. Então era a vez de Ed, depois de Billy novamente. Lá em casa a gente passava fome, a gente não tinha que comer. Sabe o que a gente fazia na época? Eu não sei se vocês lembram. A gente tinha que tomar, era leite em pó ou quick na época. Era uma delícia danada, forte para danar. A gente não tinha comida, a gente só comia leite em pó. Era leite em pó, aí uma hora eu comia, outra hora era minha irmã mais velha, outra hora era outra minha irmã. Os nossos irmãos mais novos tinham hora que ficar sem comer, porque eles não tinham tanta fome, a gente era mais velho, a gente ficava com muita fome, a gente comia tudo. Eu lembro das histórias, conta aqui, eu lembro da minha infância tudo. Então era a vez de Ed, depois Billy, novamente, revezando e cuidando para que os jarros esvaziassem para igual.
entre eles. Então cada um dava, comia uma colherada para nenhum comer mais que o outro. Ao aproximar no Natal de 1916, a senhora Temple fez com que seus alunos cortassem tiras de papel de cores vermelho, branca e azul, colassem uma nas outras, formando uma corrente, para levarem para casa e pendurarem em suas árvores de Natal. Charles nunca tiveram uma árvore de Natal na cabana, mas quando ela viu a decoração de seus filhos, ela estava determinada que esse ano teria diferente. Pegando um machado dentre a lenha, ela o trouxe para casa, um pequeno cetro bem expresso. Ela pendurou nas duas correntes de papel sobre os galhos, porém a árvore ainda parecia muito descoberta. Charles havia plantado alguns pés de pipoca no jardim naquele verão, e ela pensou ser esse o tempo ideal para fazer uso desse produto. Ela colocou um tanto de milho de pipoca numa vasilha tampada, levou ao fogo, sacudiu de vez em quando até que estruturasse com uma agulha. E linha, ela fez uma longa corrente de pipocas. Então, enrolou ao redor da árvore várias vezes até que ela ficou satisfeita. Agora parecia uma árvore de Natal, de verdade. Depois que ela decorou a árvore, soprou um tanto de pipocas, então ela arrumou o restante no balde para que Billy e Ed levassem para a escola, para que a saboreassem na hora do almoço. Levantaram para a escola para os saborearem na hora do almoço. Os dois garotos deixaram seus recipientes com os lanches no vestiário para a parte de cima de uma estante. Quando as outras crianças penduravam seus casacos, Billy ainda usava seu casaco durante todo o dia. Até mesmo dentro de sala de aula, lá pelas 10 horas da manhã. A mente de Billy concentrou-se naquelas pipocas. Como estaria o gosto? Então ele pensou, será que eu poderia experimentar um bocado antes do almoço? Então ele levantou a mão e pediu à senhora Temple se poderia ir ao banheiro. Ela disse que sim, e quando Billy passava através do vestiário, ele tirou a tampa do balde em que estava seu lanche. Pegou uma mão cheia de pipoca e colocou a tampa de volta do lugar. Ele saiu do lado de fora, atrás da chaminé, feita de tijolos, e começou as pipocas. Comeu as pipocas, deliciando uma por uma. Cuidadosamente, ele limpou as mãos e a fez antes de entrar, para que então não soubesse evidência de suas trapaças. Na hora do almoço, Billy e Ed desceram até a beira do rio para comerem sobre a tora. Cada qual queria comer primeiro aquelas pipocas. Quando eles abriram o balde, viram que uma terça das partes das pipocas havia sumido. Ed olhou para Billy com inocente admiração e disse: aconteceu alguma coisa com essas pipocas? Billy tentou olhar tão admirado quanto seu irmão. Sim, certamente aconteceu. Ed nunca suspeitou da verdade. Nas vésperas do Natal, os meninos penduraram suas meias
Na manhã seguinte, cada um encontrou uma laranja e 3 pedaços de doce dentro de cada meia. Billy pensou, oh, que grande camarada é o papai. Papai Noel em vir e me trazer isso. Ele comeu a sua laranja no Natal, mas a casca eles a secou e as carregou como ele, no bolso de casaco para semanas, chupando-as com bala. Deixa eu ver se eu tenho mais tempo, né? Falta 10 minutos. Ô, Branquinha, você tá correndo aí, Branco? Em algum dia de fevereiro de 1917, Billy notou que Lord Foote não estava mais usando seus uniformes de escoteiro para ir à escola, desde as férias do Natal. Ele perguntou, Lodge, o seu uniforme do escoteiro? Lodge disse, me desculpe, Billy, eu esqueci que você o queria, vou pedir para minha mãe. No dia seguinte, Lodge trouxe notícia de desapontamento. Mamãe pegou o saco e colocou para o cachorro se deitar em cima. Billy fez o uso da calça para remendar as calças do papai. Não sobrou nada, e não a não ser um polainina. Não conseguiu ganhar a calça, gente. Corajosamente, Billy disse, então traga-me a polanina. Agora Billy estava orgulhoso em possuir uma polanina de um uniforme, gasto de escoteiro, com uma lista em um dos lados e um cordão em uma das extremidades. Ele queria tanto usar aquela polanina para ir à escola, mas ele não sabia de que modo faria isso. Então ele guardou a polanina no bolso do casaco, onde ele estaria à mão quando uma boa desculpa viesse. Ele não teve que esperar por muito tempo. Uma enorme tempestade de inverno caiu com sua branca fúria sobre a região de Índia. Alguns montes de neves, mediano 17 pés aproximadamente, 5,18 metros de altura após a nevasca. A compasca das árvores ficaram cobertas de gelo e também deixando continuamente aproximadamente para usar o trenó. Os estudantes da escola de Pique agora aproveitavam na hora do recreio para andarem de trenó. Descendo uma grande colina aproximada, próximo dali, todas as crianças tinham seus trenós guardados nos extremos. Todas tinham trenós, isto é, exceto Billy e Ed. Eles eram muito pobres, não ia ter. Billy lembrou de ser um velho tanque de metal que estava jogado. As demais crianças no topo da colina, eles subiram no tacho. Billy, na parte de trás, passaram as pernas ao redor de Ed, que estavam na frente, e desciam as colinas, disparando, rodando como parafuso quando deslizavam. Então, mesmo eles pobres, eles sabiam aproveitar também, viu, gente? Eles não eram coitadinhos, não. Eles arrumou uma coisa lá e desceu também no gelo. Eles também eram criança e eles divertiam, mesmo sendo pobre. Isso era um grande divertimento. Porém, aconteceu que o fundo enferrujado do tacho se rompeu e eles então tinham que encontrar alguma outra coisa que pudesse usar para trenó. Nesse tempo, eles transformaram uma lasca de torra, cortando-a até que a parte da frente vagasse, se parecia com um trenó. As condições. Eu vou encerrar por aqui, gente. Na próxima eu dou continuidade. Como eu sempre falo, é 1 hora de live. Eu comecei
7h47, agora é 7h42, falta 5 minutos para dar 1 hora então. Então eu quero que vocês entendam a história do nosso profeta. Mesmo ele muito pobre, vocês estão vendo a história dele aí, eles não deixaram de ser criança, eles não deixaram de brincar, eles passaram as dificuldades dele, mas Deus estava com eles. Muitas vezes os pais dão tudo para a criança, isso é importante. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é levar Deus para essas crianças. A mãe dele era um orgulho. Que mulher que cuidava deles, né, gente? Pela história, vocês viram da Elon Brando. Então, que vocês possam, através dessa história, levar a criatividade para a sua casa, que não é só coisas materiais, não. Que a gente tem que levar a família, companheirismo. Ela era uma boa mãe. O pai dele, por mais que ele mexia com o negócio de bebida, ele tentava trazer as coisas para dentro de casa. Então que a gente possa pegar essa lição para nós, né? Então Deus abençoe vocês aí. No TikTok vai dar 1 hora de live, falta... já começou o reloginho aqui cantar. E eu sou obrigado a encerrar aí no Instagram. Né? No Instagram eu só posso fazer 1 hora de live para publicar. Então Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. Começou a aumentar a chuva aqui agora. Eu posso até ver se eu posso fazer uma outra live também. Porque eu não vou sair debaixo de chuva não. Eu vou ver aqui, dependendo, eu faço uma outra live. Mas aí eu já vou trazer o áudio do nosso profeta, né? Então eu vou encerrar aí no Instagram já de uma vez e aqui vai esperar aqui no TikTok 5 minutos para encerrar. Já vai dar 4 minutos ali no TikTok. Então um bom dia para você aí do Instagram. Deus abençoe vocês. Eu estou contando a história do nosso profeta, o sobrenatural. E essa leitura agora nós estamos na 3ª parte dessa leitura. Vou mostrar para vocês o livro, né? Eu já marquei aqui, ó, o Sobrenatural. Ele não é um livro muito fino, né? Nós temos 6 livros para ler, tá? Então Deus abençoe vocês aí do Instagram. TikTok ainda falta mais tempo. E eu vou encerrar a live aqui. Fica com Deus aí.